gostam e pode haver mais. Esta E. coli má vive nos intestinos das vacas. Ela penetra na carne da vaca se os cortes da vaca não forem adequadamente limpos e separados durante o processamento da carne. No entanto, se a carne for bem cozida, o organismo morre. Apenas um percentual insignificante de bactérias pode causar doenças, mas esses patógenos causaram sofrimentos incalculáveis a muitas pessoas. A tuberculose reivindicou pelo menos 500 milhões de vidas. Ela é a maior assassina de todos os tempos, partindo de um simples patógeno. Olá, TB. Oi, professor. Bem, aí está você. Nos fale sobre você. Claro, adoro falar sobre mim mesmo. As doenças bacterianas têm uma história longa e brutal. Uma das mais devastadoras foi a peste negra ou peste bubônica. A doença, transmitida pelas pulgas, atravessou a Europa e a Ásia no século XIV, matando 1/3 da população. A taxa de mortalidade da peste bubônica era 90%. Sem remédios para lutar contra a bactéria, os médicos não podiam fazer nada para curar a doença infecciosa. A batalha perdurou até o século XX, quando uma descoberta acidental mudou o curso da história médica. Retornando da batalha, os aviões trazem feridos para os hospitais ingleses. A gangrena, que matou milhões nas guerras, foi vencida pelo milagre da penicilina. Os cientistas estão produzindo... O milagre teve início em 1929, quando um cientista inglês chamado Alexander Fleming saiu de férias. Ele resolveu deixar a limpeza de seu laboratório para depois e simplesmente colocou suas culturas de bactéria na pia. Quando voltou, reparou que um dos pratos apresentava mofo. O fungo matara as bactérias, mas Fleming não conseguia estabilizá-lo nem purificá-lo. Para isso, foi necessária uma equipe de 4 pessoas de Oxford, trabalhando durante 10 anos. A droga recebeu o nome de penicilina a partir do nome do próprio fungo Penicillium. Graças à penicilina e ao plasma, milhares de homens voltarão aos seus lares e às suas famílias agradecidos. O mundo de paz que está por vir colherá os benefícios desta grande descoberta dos tempos da guerra. A ciência... A penicilina foi a alvorada de uma nova era na medicina. Finalmente, os médicos tinham o poder de curar. Para o homem, parecia que os dias das doenças infecciosas estavam contados. Nos anos 40, quando os antibióticos passaram a ser usados, houve muita agitação, porque pegávamos coisas como envenenamento sanguíneo por estreptococo, pneumonia, gonorreia, sífilis, e de repente tudo isso estava sendo curado. Era um verdadeiro milagre. Elia era um garotinho doente de 4 anos e sua mãe, Vivian, estava preocupada. Ele não comia, não brincava, não fazia nada, ficava deitado. Dizia que o pé estava doendo. Perguntei se ele tinha pisado em alguma coisa ou se tinha machucado o pé. Disse que não. Era muito estranho. Como a febre não baixava, eu vi que era sério. Apesar de ser uma mãe experiente com 5 filhos, Vivian nunca vira uma doença como esta. Após 2 dias de febre alta, ela levou Elia ao hospital. Dói quando eu faço isso? Dói quando eu toco aqui? Vivian aprendeu que a febre e a dor de Elia foram causadas por uma infecção bacteriana no pé. A bactéria chamada pneumococo geralmente causa infecções no ouvido. Mas no caso de Elia, ela entrou na corrente sanguínea e se alojou nos ossos. Os médicos prescreveram antibióticos, esperando que Elia se sentisse melhor em uns 2 dias. Mas 5 dias depois, a febre de Elia não baixara. Os antibióticos não estavam funcionando. No final dos anos 70, a indústria farmacêutica produzia antibióticos ativos contra organismos resistentes em 3 ou 4 categorias distintas. No início dos anos 80, todos esses produtos chegaram ao mercado. E todo mundo, todos os médicos disseram: bem, agora temos uma coisa ativa contra todos os organismos resistentes. E a mensagem que a indústria farmacêutica recebeu da comunidade médica foi, na verdade, que eles não precisavam de nenhum outro antibiótico. Acho que isso era um determinado segmento da comunidade médica que não entendia as bactérias, nem como elas mudam, se modificam e se adaptam.
Esta é uma das formas como as bactérias se adaptam. Uma bactéria com um plasmídio. Os plasmídios que guardam informações genéticas se conectam a outras bactérias. Uma cópia do DNA é transferida. O novo DNA poderá impor uma nova fonte de alimento ou energia ou dizer como escapar de um antibiótico. Este compartilhamento é transmitido a outras bactérias, inclusive a espécies diferentes. E isso pode ocorrer em menos de 1 hora. Se os organismos realmente começam a intercambiar informações, então todas as bactérias seriam iguais. Elas seriam um amálgama, mas não o são. Cada uma é muito individualizada em termos do que faz e de como sobrevive. E cada uma tem um truque para sobreviver, para ter o seu lugar ao sol. Isso é pouco animador para Elia e sua mãe, enquanto os médicos tentam descobrir por que ele não está melhorando. É usado o armamento pesado da medicina para localizar com precisão a infecção. Isso não dói nada, certo? Na sala de cirurgia, os médicos coletam bactérias do pé de Elia, depois as cultivam em laboratório para descobrir por que os remédios não estão funcionando. A agulha estava exatamente ali. Tá certo. Vai dar para ver mais quando o pegarmos. Parece que estamos no caminho certo. Os pneumococos são a principal causa bacteriana de pneumonia, infecções nos ouvidos e meningite. Nos Estados Unidos, o número de cepas de pneumococos resistentes está aumentando e as cepas estão resistindo a mais tipos de antibióticos. A resistência aos antibióticos significa que as bactérias desenvolveram um meio de evitar a ação deles. Então, se você tiver uma infecção e tomar um desses antibióticos, ele não vai funcionar com você. Agora que você assistiu Discovery na escola Bactérias Parte 1, discuta sobre isso. Segundo o documentário, a vida na Terra depende das bactérias. Debata formas como as bactérias influenciaram a história da humanidade. Como a descoberta das bactérias afetou a prática médica. Agora experimente isso. Se você pudesse escolher entre $1 milhão ou $1 que duplicasse cada hora durante 20 horas, o que escolheria? Relacione isso à reprodução e à taxa de crescimento das bactérias. Para aprender mais, Discovery na escola sugere células vivas, neste endereço na internet. Peça ajuda à sua bibliotecária para explorar os diversos recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Pense nisso. Discovery na escola, Bactérias, parte 2. Pense no papel das bactérias no meio ambiente, causando doenças e na indústria. Na sua vida diária, como você pode se proteger e proteger outras pessoas da contaminação por micro-organismos patogênicos. Enquanto assiste ao documentário, preste atenção como os micro-organismos são economicamente importantes para os seres humanos. Discovery na escola apresenta Bactérias, parte 2. Obrigada. Uma das formas de estudar a resistência aos antibióticos é ir onde os antibióticos são mais utilizados. Em Wisconsin, as enfermeiras Priscilla Goltz e Jane Stofflet estão coletando amostras do material produzido por narizes escorrendo. Isso faz parte de um estudo para o Centro de Controle de Doenças. Em Wisconsin, a taxa de pneumococos resistentes em algumas creches é superior a 40%. Certo. Agora vou dar um abraço de urso em você e você dá um abraço de urso então, Jane vai dar um abraço e vamos dar uma olhada no seu nariz. Eu só quero que você conte até 3, tá bom? 1, 2, 3. Pronto. Tudo pronto. Tudo bem. É só isso, Agora é só você escolher um brinquedo. Vamos escolher um brinquedo. Menina, você se comportou muito bem, meu anjo. Fique aqui o dia todo. Obrigada. Ah, sim.
Geralmente, as creches são encaradas como um terreno muito fértil para a procriação de organismos novos e resistentes. Em muitas creches grandes, 30 a 40% das crianças podem estar recebendo antibióticos. Por isso, um organismo que seja um bom colonizador encontra ótimas oportunidades para colonizar muitas crianças em creches e, posteriormente, causar doenças, principalmente se for resistente a 2 ou 3 antibióticos. Milhões de crianças tomam antibióticos para infecções nos ouvidos ou para se prevenir contra elas. Se o remédio não matar todas as bactérias, a infecção retorna e são prescritos mais antibióticos. Os médicos estão preocupados com o uso excessivo de remédios, mas não veem muitas alternativas. Você se lembra de quando falamos sobre a bactéria chamada pneumococo? Sim. Provavelmente é a causa bacteriana mais comum das infecções nos ouvidos. Ela é a que está mostrando mais sinais de não estar respondendo bem aos antibióticos. Certo. Ei, olha só para você. Olhe para suas orelhas. Ele ainda tem muita secreção. Vai demorar um pouco para que a secreção atrás do tímpano seja reabsorvida ou vá embora. Certo. Bem, pela aparência dos tímpanos, acho que devemos dar a ele um antibiótico preventivo. Certo. E vamos fazer isso durante 4 a 6 semanas. Certo. Ele pode se sentir desconfortável. Sim. É ruim, mas não podemos deixar assim. Principalmente para os pais. E se aparecer uma erupção na pele... Os antibióticos são amplamente prescritos mesmo quando não ajudam. Anualmente são emitidos 18 milhões de receitas para resfriados causados por vírus. Acho que a simples tonelagem de antibióticos que é usada anualmente no mundo contribui para o problema de bactérias resistentes na comunidade, que posteriormente se tornam um problema no hospital, tornando-se depois um problema nas creches, e tudo isso está intrincadamente conectado. Nos anos 50, os animais também começaram a receber antibióticos. Além de refrear as doenças, e por motivos que ainda não foram compreendidos, essas drogas promovem crescimento. Atualmente, metade de todos os antibióticos usados nos Estados Unidos são usados na alimentação de animais. Este porquinho será alimentado com penicilina e tetraciclina antes de ir para o mercado. Até os vegetarianos recebem uma dose. Antibióticos também são pulverizados em frutas e vegetais. Não consigo imaginar um microbiólogo que diga que a aplicação disseminada de antibióticos fará algo além de selecionar organismos resistentes a antibióticos. Esta é a consequência. Há motivos econômicos para o fazer, e pode ser isso que o público queira. Mas eles também têm que sofrer as consequências, pois os antibióticos talvez não sejam mais úteis no tratamento de doenças daqui a algum tempo, no futuro próximo. O laboratório mandou o laudo da segunda amostra. A bactéria demonstra ser muito resistente ao antibiótico que ele estava tomando. Além de ser resistente àquele antibiótico, na verdade, ela é resistente a 2 outros que poderíamos usar. Felizmente, ainda há outro. É um antibiótico chamado vancomicina. Já está preparado? A vancomicina é considerada um antibiótico de último recurso. É muito potente, é cara e pode ser tóxica. Elia vai ter que receber esse remédio por via intravenosa e precisará manter a dose por 5 semanas, mesmo depois que for para casa. Isso é uma mudança drástica em relação às infecções de pneumococos do passado, quando uma colher de chá de um remédio cor-de-rosa 2 vezes ao dia resolvia tudo. Há uma grande preocupação quanto à disponibilidade de alguns antibióticos para tratar alguns organismos resistentes. Hoje em dia, alguns problemas só podem ser resolvidos por um único antibiótico. Então, existe o temor de que, se houver o desenvolvimento de resistência a este antibiótico, teremos um grande problema em nossas mãos. O Staphylococcus aureus é a maior causa de infecções hospitalares. Nos últimos anos, o número crescente de cepas resistentes tem gerado alarme. Muitas das cepas de Staphylococcus aureus em hospitais são resistentes a tudo, exceto a vancomicina. Então, se essas cepas se tornarem resistentes à vancomicina, pode haver o desenvolvimento de novas cepas de bactérias muito comuns e resistentes para as quais não haverá tratamento. Isso é um temor. Nos anos 90,
As alas dos nossos hospitais pareciam com as alas dos anos 30, a era que antecedeu os antibióticos. Tínhamos pessoas morrendo de doenças como febre tifoide, tuberculose, difteria e pneumonia. E, na verdade, não tínhamos muito a dar a elas sob forma de terapia. No Colorado, o sol brilha praticamente o ano todo. Aconteceu. No hospital de Tóquio, um paciente desenvolveu uma infecção estafilocócica resistente à vancomicina. Se a cepa viajar para os Estados Unidos, como ocorreu no passado com cepas resistentes, os médicos terão pouquíssimas opções. Um dos fatores que levaram ao aumento global da resistência por parte das bactérias é o fato de termos populações de pessoas que se deslocam muito. Há viagens internacionais nas quais se pode literalmente pegar um organismo resistente e o transportar de um continente a outro em menos de um dia. Então, esse é um grande problema em âmbito mundial. Não existe tratamento para algumas cepas resistentes de algumas doenças que são potencialmente mortais. Em 94, uma mulher coreana voou de Baltimore para Chicago e Honolulu. Ela não sabia que era portadora de um caso ativo de tuberculose resistente a diversas drogas. Em virtude da doença, a mulher morreu um mês depois. Os passageiros que estiveram nos mesmos voos que ela foram examinados. 15 apresentaram resultado positivo para a tuberculose. Essas pessoas poderão ou não desenvolver uma tuberculose ativa. Se aprendemos alguma coisa nos últimos 50 anos da era do antibiótico, é que esta corrida vai continuar. Ela poderá se acelerar, porque no futuro teremos novos antibióticos, além de novos tipos de antibióticos. Mas acho que seremos ingênuos se pensarmos que este processo irá parar simplesmente porque desenvolvemos uma nova categoria de antibióticos ativos contra um micro-organismo que atualmente é resistente. Acredito que não irá parar. Com a vancomicina, temos que nos preocupar com coisas como a toxicidade renal e os ouvidos. E este é o grande problema com os organismos que oferecem resistência. Temos um longo caminho à frente. Ele irá para casa tomando antibióticos intravenosos. Profissionalmente, temos pouquíssimas opções a oferecer a ele. Ei, você nem parou para dizer oi. Ele está pronto para voltar para casa. Um enfermeiro o visitará em casa para iniciar a medicação intravenosa. Ele será monitorado de perto para terem certeza de que o antibiótico não está causando problemas aos rins. 6 semanas depois, a infecção de Elia finalmente se foi. Nesta parte de Dakota do Sul, a cidade de Lead é um território de mineração. Pessoas de todas as partes das Black Hills têm trabalhado para a companhia de mineração Homestake, a mina de ouro em atividade há mais tempo em todo o mundo. A cidade tem uma única